vai ter um momento certo aí, o Fernando vai mostrar para nós onde estão os materiais, não só os slides, mas também o modelo de roteiro, um modelinho aberto que eu elaborei para vocês, quem quiser, né, utilizar. E os dois exemplos, fiz um exemplo de história e um de filosofia, para a gente poder trabalhar junto, tá bom? Pode passar o próximo slide, Fernando. No próximo slide a gente vai ver um pouquinho a nossa rotina de hoje, né? O nosso dia. Como que está aí o nosso dia? Nós vamos falar um pouco sobre o roteiro de estudo. Não vamos falar muito porque vocês já vêm fazendo, né, os roteiros. Então, nós não vamos ficar discutindo teorias, nada específico, não. Apenas alguns detalhes que eu gostaria de trazer à tona, que eu acredito, no meu ponto de vista, que pode facilitar o trabalho na hora de elaborar esses roteiros. Então, eu vou trazê-los no formato de dicas e sugestões, né? E a gente pode conversar um pouquinho. E, num terceiro momento, a gente fazer, coloquei aqui mão na massa, né? A gente fazer juntos, ou rascunhar alguma coisa, talvez, não sei se juntos, eu digitando, vocês falando, ou se cada um faz o seu, a gente dá um tempo. Para isso, a gente vai construir esse processo juntos, tá bom? Pode passar, Fer. Para a gente iniciar, eu trouxe uma frase do Sêneca, mas no sentido de sensibilização, né, do momento. É uma frase que eu gosto muito desse filósofo, que diz que quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe é favorável, né? E com essa frase eu trouxe para, na verdade, como a gente vai falar de roteiro, né? Eu entendo que o roteiro nada mais é do que um norte, né? Justamente para a gente saber onde a gente quer chegar, né? Então, eu achei bastante propícia a frase para esse momento, né? E quer dizer que esse momento nosso, dia TPC, é também uma forma da gente se organizar e ter um norte, né? Pelo menos do ponto de vista da formação, né? Por que não? Então, a gente abre a nossa TPC de hoje com essa fala do Sêneca, né? Quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe é favorável. Eu espero que todos nós possamos ter um bom encontro, uma boa formação, né? Ainda que o tempo é curto, né? Seja curto, mas que a gente consiga aí desenvolver um bom trabalho. Tá bom? Pode passar, por gentileza. Bom, aí vem a questão do dia, né? Por que falar de roteiro de estudos agora? Né? Mas, Júlio, a gente está fazendo roteiro de estudo desde quando? Né? E a gente está falando, está fazendo, aí agora resolve falar de roteiros de estudo? Eu explico. Já no próximo slide, tem aí uma necessidade, né? Que eu percebo que surgiu. Pode clicar de novo, isso. Olha lá. Na TPC da semana passada, eu lancei aqueles dois formulários para que vocês pudessem falar um pouquinho das necessidades que vocês têm, né, daquilo que vocês acham que é importante, porque na minha cabeça eu tinha um planejamento, eu falei, mas eu preciso ver com vocês para ver se o meu planejamento está junto com o de vocês, né? E aí, qual foi minha surpresa? Eu estava preparado para falar sobre estratégias de leitura, na leitura de textos filosóficos e fontes históricas, né? Só que aí eu percebi que houve uma necessidade maior, né? Então, na questão que pedia, né, para vocês classificarem o grau de necessidade de apoio formativo no quesito elaboração de roteiros, que foi uma sugestão que surgiu a duas ATPCs, né, por meio de formulário também, foi, será que há uma necessidade real, né? E aí fiz a pergunta. Então, nós obtivemos 53 respostas. Dessas 53, né, categorizadas aí em níveis, se vocês observarem na linha horizontal, 1, 2, 3, 4 e 5,
Nós consideramos o 3 já uma necessidade real, né? O estágio 3 é uma necessidade, existe uma necessidade, não é tão gritante, mas já é uma necessidade. O 4 e o 5 são necessidades mais urgentes. O 1 e o 2 é não preciso, estou tranquilo, já estou mais de boa com essa questão dos roteiros. Então, o que a gente percebe? Vieram aí para nós 25, 26, 27, 28, se não me falha a memória aqui agora, bem pequenininha os números, mas é uma média de 28, 30, 30 pessoas manifestaram das 53, né? Manifestaram o interesse, não só o interesse, mas uma necessidade em trabalhar os roteiros, né? Então, eu pensei, vamos fazer isso o quanto antes, porque o terceiro bimestre ainda não chegou, então dá para a gente, inclusive, preparar alguma coisa para o terceiro bimestre juntos, né? Pensei até talvez de uma colaborativa, né? Então, por conta disso, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre o roteiro de estudos, tá? Bom, o que a gente precisa saber dos roteiros, o que a gente precisa ter em mente? Pode passar, Fernando, não tem problema. Nós não vamos inventar nada novo, tá? A ideia não é essa. Mas nós temos também na rede, chegando, bastante professores novos e que estão perdidos também, né? E, então, somado a isso, a gente precisa dar mais uma retomada bem rápida sobre as orientações que chegaram até nós. Em relação às orientações, né, essas orientações e sugestões, chegou até a escola, não sei se vocês tiveram acesso, um material chamado Sugestões de Roteiro de Estudo ou Plano de Aula, né? Veio da SEDUC e foi enviado aí para as escolas. Nesse roteiro, nesse documento, são 2 páginas, 3 páginas. Tem 4 pontos importantes que eu destaquei, que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro ponto vai falar um pouco do que é esse documento. Esse documento ele veio, né, no sentido de ser uma orientação e apoio aos professores na preparação dos roteiros de estudo ou plano de aula, né? Eles falam roteiro de estudos ou plano de aula. E a gente vai entender o porquê, uma coisa ou outra. E ele tem a ideia, né, desse documento, é orientar a gente, professor, para o fazer, né? Como que a gente vai fazer esses roteiros? Então ele vai trazendo uma definição de roteiro e de plano de aula, que teria, eu observei assim, 2 naturezas, né? Uma natureza administrativa e uma natureza pedagógica. O roteiro que nós fazemos, né, para enviar aos alunos e também para a escola, tem 2 naturezas, uma administrativa e uma pedagógica. A natureza administrativa serve para contabilização da carga horária do estudante, né? Então, o estudante ele precisa cumprir uma carga horária de, no mínimo, 75%, para que ele consiga, ele não precise reprovar o ano, né? Ele não reprove o ano por falta. Como nós estamos no ensino remoto, não tem como a gente computar presença e falta, senão por meio de atividades, né? Então, a primeira natureza de um roteiro para nós, nesse tempo de pandemia, né, de ensino remoto, ele ter essa característica administrativa de contabilização de carga horária e também como uma contabilização da jornada de trabalho do professor, né? Então, ele é um documento administrativo, primeiro, né? Não de primeiro, né? Mas ele é também, né? Tem 2 naturezas. Ele tem uma natureza administrativa. A gente precisa computar presença para esse aluno e a gente faz isso como? Nesse período, né? Com o feedback dos roteiros. E nós precisamos também justificar nossa carga horária, nossa jornada de trabalho quanto professor. Então, o roteiro ele teria esse papel, tá?
que seria a parte burocrática do roteiro em si. Porém, ele tem, né, porém não, ele tem outra natureza, que é a natureza pedagógica, que é onde vai as atividades e as orientações para os estudantes realizarem aí remotamente, tá? Então, nesse documento, vai estar tudo disponível para vocês, tá? No blog, a gente vai disponibilizar tudo. Vocês já devem ter acesso, mas é bom relembrar, né? Nesse material, ele vai explicar um pouquinho o que são roteiros de estudo e o que é o plano de aula, né? É a mesma coisa, a gente faz, se eu fizer o plano de aula é suficiente, ou eu tenho que fazer o plano de aula e o roteiro junto, a escola está pedindo um, a escola está pedindo dois, o que é para ser feito? Bom, vocês devem se lembrar que na época do planejamento, o secretário Rossielli ele falou bastante sobre a questão da desburocratização, né? Que é um movimento que a SEDUC está tentando realizar aí, né, de desburocratizar. E uma das primeiras ações que a gente viu, né, desse movimento de desburocratização foi a necessidade de pedir um documento só, não dois, né? Então nós tínhamos escolas pedindo o plano de aula do professor mais o roteiro de estudos. E veio de São Paulo uma orientação de que não é para pedir as duas coisas, uma coisa só. A menos que a escola perceba que é muito importante ter os dois documentos. Só que aí vai ser feito uma ata coletiva, né, assinada por todos, abrindo mão, por exemplo, dessa facilidade de ter um documento só. Tá? Porque o plano de aula ele é do professor. Né, em tese, vamos pensar assim, a natureza do plano de aula ela é organizativa, né, do professor. O professor faz o seu plano para ele mesmo se organizar. Né, não é para o aluno, por exemplo. Né, nós não passamos plano de aula para os alunos. E o roteiro, não, o roteiro já seria mais para o aluno se organizar nas atividades, realizar as atividades. Então, o que nós fizemos? Nós, agora aqui na diretoria de ensino, né, sugerimos, adotamos a ideia, né, de elaborar só o roteiro. Por quê? Nós, professores, precisamos fazer no começo do ano o plano de ensino, para o ano inteiro, não é? E nesse plano de ensino tem lá o que eu vou trabalhar, os conteúdos, as habilidades, tem a questão da metodologia que eu vou utilizar, os recursos, é bem detalhado. Se eu vou fazer um plano de aula e mais um roteiro de estudos, eu vou ficar repetindo as coisas, né? Então, a sugestão foi que a gente fizesse, como já tem o plano de ensino, né, na escola, que a gente fizesse só o roteiro. Só que a gente acrescentou algumas informações no roteiro que são necessárias para cumprir aquele objetivo administrativo de contabilização da carga horária do estudante e da composição da jornada de trabalho do professor, tá? Eu queria lembrar, mais uma vez, eu estou indo um pouquinho mais rápido para sobrar um tempo para a gente trabalhar juntos, tá? Mas a qualquer momento vocês podem interromper ou ir discutindo aqui no chat também. O Fernando está me ajudando aqui hoje, tá bom? E só um pouquinho, Fernando. Então, ficou assim definido. Não é para fazer as duas coisas. Não é para a gente fazer plano de aula mais roteiro de estudos, tá? A diretoria orientou para que nós fizéssemos apenas o roteiro de estudos. A escola que quiser e faz, não abrimos mão do roteiro e também do plano de aula. Então tem que fazer uma reunião de conselho e assinar essa decisão em ata, tá? Porque não é uma exigência da diretoria de ensino. A gente está tentando também esse processo de desburocratizar, tá bom? Que não dá para não fazer o roteiro porque ele tem, a gente pode, vamos falar, eu trabalho com os meus alunos no WhatsApp e a gente consegue fazer tranquilo lá, não precisaria do roteiro. Pois é, só que ele tem essa visão, essa função administrativa, tá? Nesse momento de distanciamento é a única coisa que documento, né, vamos pensar assim, é o único documento que assegura que o aluno está recebendo uma atividade, um documento oficial, né, que equivale a uma quantidade de horas de aula
a mesma forma como comprova a nossa jornada de trabalho, tá? O professor Nivaldo fez uma pergunta que eu já vou falar agora, tá, professor? Então, quais são os elementos essenciais que compõem o roteiro? O que precisa ter nesse roteiro? Tá? Essas decisões, o professor Nivaldo perguntou, né, se começa a valer a partir de quando? Né? Professor, a partir de já, tá? Pode passar o próximo slide. A gente vai ver que veio nesse mesmo documento, veio uma orientação sobre o que precisa ter no roteiro de estudo. Não veio um modelo, vamos dizer assim, um modelo estruturado. Assim, tem isso, tem. Mas vieram, assim, as indicações do que precisa ter. Precisa ter identificação, né? Que é o nome do professor, o nome da disciplina, do componente, a turma, né? O ano, a série que eu estou trabalhando. Aqui, uma coisa que a gente não se preocupava muito em pôr quando a gente fazia plano de aula, ou até no começo, quando a gente começou a fazer o roteiro, sem vir essa exigência da SEDUC, né? Que era o número de aula prevista, a temporalidade, né? Quantas aulas equivalem a essa atividade que eu estou passando, esse conjunto de atividades que eu estou passando? Equivale a 2 aulas, a 4 aulas, a 6 aulas, né? Qual é o período de realização? É para ser realizado dessa semana até, do início dessa semana até o final dessa semana? É do início do final da semana que vem? Né? O período precisa ter esse período colocado. Por quê? Ficou definido também, embora algumas escolas já estivessem se organizando, outras já organizadas para trabalhar quinzenalmente, né? A orientação que veio é para a gente fazer isso semanal, porque a nossa composição da nossa jornada de trabalho é semanal, né? Então é computada por semana. Então, por conta disso, é aquela questão administrativa. A gente esbarra nessa questão administrativa, tá? Então precisa ter uma identificação, uma temporalidade, os objetivos da aprendizagem, né? Que a gente pode colocar em forma de objetivos. A gente precisa colocar, necessariamente precisa ter, né, as habilidades e as competências trabalhadas naquele conjunto de atividades, e os objetos do conhecimento, ou que a gente chama de conteúdos. Tá? O item 4 é como a aula será realizada, então alguma orientação aos alunos. Né? Então vai ter lá as atividades com os enunciados, e aí possivelmente colocar aí como ele vai desenvolver, o que ele precisa, né, uma orientação para ele, tá? E o acompanhamento e avaliação da aprendizagem, né, algum instrumento de verificação da aprendizagem, ou entrega da atividade, como serão realizadas as orientações devolutivas para os alunos, enfim. Quando a gente fala assim, de avaliação de aprendizagem nesse sentido, não necessariamente nós estamos falando de uma prova, né? Mas ao final do roteiro, ter uma pergunta ou alguma atividade que faça menção ao aluno trabalhar ali naquela atividade o que ele aprendeu no decorrer das outras, tá? Muito bem. Pode passar, Fernando. Então, por conta disso, clica mais uma vez, acho que deu uma desconfigurada aí. Por conta disso, cada professor tem elaborado o seu roteiro, né? E não há problema algum em trabalhar da forma que o professor melhor quiser se organizar dentro dessas orientações que vieram, tá? Então precisa ter essas informações. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu posso fazer de que forma? Você pode fazer do jeito que você quiser. Nós, professores, temos a liberdade disso. Algumas escolas criaram modelos, outras deixaram livre, para que os professores pudessem elaborar da forma que bem conviesse. Por conta da formação hoje, eu criei um modelo, tá? Então, eu criei um modelo como se eu fosse fazer para mim. Vamos supor que eu vou dar aula, né? Eu vou preparar minhas atividades, então eu preparei um formulário, um roteirinho, como se eu estivesse utilizando para mim, que eu vou deixar disponível para vocês também, quem quiser usar, fica à vontade, tá? Ele tem esse formato aí que vocês veem na tela, embora esteja pequenininho, o objetivo não é, na verdade, ainda enxergar, né? Mas ele vai ter esse formato de caixinhas, de campos, a parte burocrática, administrativa, e a outra página já com as atividades, tá? Fer, pode passar por gentileza.
né? Então, tudo bem, pessoal, como que está aí? Comecei a falar aqui, disparei e não parei mais, né? Que eu gostaria que sobrasse um tempinho aqui para nós. Como que está aí no chat? Vamos ver se tem dúvidas. Ó, tem bastante participação. O professor Nivaldo colocou essas informações no roteiro, já começarão a valer a partir do terceiro bimestre. Era uma pergunta, é verdade, professor, já começarão. Esse modelo já é trabalhado na unidade, então eu posso ficar mais tranquilo. Perfeito, professor. Perfeito, né? Acho que com certeza cada um está usando o modelo. Só que, como eu disse, nós também temos professores que estão chegando agora, né? Então, no intuito de auxiliar esses professores que estão chegando, que às vezes está sem modelo de roteiro, né, para não ficar perdido, aí a gente já trouxe aqui também um modelo, tá? A professora Betânia está respondendo ao professor Nivaldo, né? Penso que não seja o problema em relação ao modelo, mas sim na construção desse roteiro, de forma significativa para o aluno. Betânia, eu concordo com você. Eu acredito que fazer roteiros, nós não estamos tendo dificuldade, né? Eu penso, pelo que eu pude perceber no feedback do formulário, né? Eu penso que a preocupação maior seja como você colocou aí, de construir roteiros de formas mais significativas para o estudante, né? O modelo realmente é o mesmo, penso que nossas necessidades sejam em relação aos roteiros semanais, conteúdos, habilidades, pensar nas atividades, perfeito. O professor Rafael está dizendo, Júlio, as atividades ou trabalhos podem ser construídas em um único documento e enviar uma vez só, tendo em vista favorecer que consigam, em uma vez, ir à escola, retirar em prazo dado e conseguir realizar? Professor Rafael, é uma boa pergunta essa, né? A gente precisa entender assim, nós temos dois tipos de público, nós temos os estudantes desconectados e aqueles que são chamados de conectados, né? Os estudantes desconectados, as atividades realizadas para eles, deverão ser quinzenais, né? Essa não foi uma decisão tomada por nós, uma decisão que veio da SEDUC, né? Elas deverão ser desenvolvidas quinzenalmente, tá? Porque é o período que ele precisa, ele vai ter um tempo maior para ele poder desenvolver as atividades. Não quer dizer que eu vou fazer atividades que eu faria para a turma conectada de uma semana, eu vou dar a mesma atividade para ele fazer em 15 dias. Não é isso, né? Eu vou fazer as atividades de 2 semanas para eles. A única diferença é que eu vou picotar para o pessoal que está conectado. Por quê? Para ele evitar de ficar indo e vindo na escola mais que 2 vezes por mês, né? Então, por questão de segurança e saúde da família deles, né, e dos funcionários da escola. Então, por conta disso, quinzenal para eles, perdão. E para os restantes, ficou definido que seria semanal, professor, né? Porque eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas aqui o que eu entendi da sua fala é, eu posso fazer de uma vez só, né? Por mês, faço no mês todo, ao invés de ficar postando aos poucos picadinhos. Foi justamente essa orientação que veio para nós por conta daquela parte que eu falei que a gente esbarra na burocracia, na parte administrativa. Nós não fazemos, nossa jornada de trabalho ela não é composta mensalmente, ela é composta semanalmente. Então, para a gente evitar algum problema futuro na questão de pagamentos, essas coisas, ficou assim, definido para a gente assegurar, que foi mais uma segurança, né? Assegurar que não vai ter nenhum problema de pagamento. Então, a gente vai fazer isso semanalmente. É como se você estivesse comprovando que você estaria no trabalho, né? Vamos pensar assim, durante aquele período semanal, tá? A Betânia, eu pelo menos não tenho dúvida. Beleza. Vejo que tem semanas dependendo de atividades, certo. Muito bem, vamos caminhar um pouco mais. Então, o que nós devemos levar em conta na elaboração dos roteiros? Veja bem, gente, o roteiro, a elaboração do roteiro é algo muito pessoal, né? É muito do professor. Tudo que eu falar aqui são, na verdade, vocês precisam enxergar como sugestão, tá? Da minha parte. E uma sugestão até para a gente dialogar, tá? Porque, assim, quando você prepara a sua aula, você pode ter 2 professores da mesma disciplina que trabalham na mesma escola e divide
a turma, né? Você tem um está na turma A, um na turma B, estão trabalhando o mesmo conteúdo, com certeza, né, as atividades serão diferenciadas, porque é o que traz a beleza da unidade, né, do nosso trabalho. Né? A gente tem algumas liberdades, né? Eu digo assim, que a gente tem um currículo, então o currículo já diz o que é que a gente tem que trabalhar, nós temos um conjunto de habilidades que já dizem o que é que a gente tem que fazer. Então, o que nos sobra? Sobra a gente escolher as atividades, né? Sobra a gente fazer a aula acontecer, da aula um acontecimento, e o ritmo, e a nossa criatividade. Então, esse é o espaço que nos é dado. Então, cada um vai fazer do seu modo o roteiro. Mas existe algo objetivo, vamos pensar assim, algo que todo roteiro precisaria ter, né? Em termos de estrutura, a gente viu que tem essa orientação, né? Mas no próximo slide, que o Fernando vai passar para nós temos aí, pode passar tudo, Fernando. Eu trouxe o que seriam variáveis que a gente geralmente pensa, às vezes não intencionalmente, mas geralmente a gente se preocupa numa aula presencial. Numa aula presencial, a gente prepara conteúdos, né? Que aí a gente vê as habilidades que nós precisamos trabalhar, conteúdos factuais, né? O pessoal de história, de filosofia trabalha muito com conteúdo factual, né? O fato histórico, o período da história em que aconteceu. Conceitual, né? Então, qual é o conceito? Na filosofia, a gente trabalha muito com o conceito. Né? Quais procedimentos, então, o estudante precisa desenvolver naquela atividade, ou quais atitudes ele pode ter. Então, o conteúdo, numa aula presencial, a gente tem isso muito forte. A sequência didática, então, na sua aula, você prevê, eu vou começar eu vou colocar para o estudante uma pergunta na lousa, eu quero ouvir um pouquinho o que eles têm a dizer, depois eu vou a gente vai fazer a leitura de um trecho do texto que está no livro didático. Depois nós vamos fazer 2 atividades que estão no caderno do estudante do São Paulo Faz Escola. Depois depois que fizer isso, na semana que vem eu vou planejar um debate. Então, esse planejamento de atividades, né, é uma sequência de atividades, que é diferente de uma sequência didática. Né? Mas a gente não vamos explorar isso agora, mas num outro momento a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, na nossa cabeça, a gente já tem uma sequência de por onde a gente vai começar, como que eu vou fazer a avaliação desses estudantes, o que eu posso ter em mente se isso aqui falhar, né? A gente trabalha muito com a nossa criatividade. Então, a gente pensa também nessa sequência de atividades. A gente prepara material, né? Então, eu vou usar o caderninho do governo, eu vou usar... Não vou usar o caderninho do governo, quero trabalhar com o livro, né? O livro didático do PNLD. Então, beleza, você usa esse material. Eu quero levar um vídeo. Não, eu quero trabalhar com eles, eu montei um grupo no WhatsApp. Enfim, na aula presencial, a gente pensa também no material curricular. A gente pensa nas relações interativas, ou seja, como vai ser essa troca de experiências, né, nessa atividade. Bom, nessa atividade, ela é mais explicativa, eu preciso explicar os conceitos, né, o conteúdo é mais factual, é conceitual, então não tem jeito, sou eu falando. Então a interação que vai existir lá é eu falo e eles me perguntam, tiram dúvidas e a gente vai conversando. Beleza. Vai ter uma outra atividade que eu quero fazer diferente, eu queria que eles participassem mais, queria trabalhar alguns procedimentos, como, por exemplo, como fazer uma leitura de texto, de um texto histórico, uma fonte histórica, né? Eu gostaria de trabalhar isso com eles, então é um procedimento. Então já não é mais você só falando com eles, então muda a relação interativa. Os grupamentos, então, por exemplo, não existe professor que não trabalhe em grupo. Tá? Quando a gente fala de grupamento aqui, essas informações eu trago do texto do Zabala, tá? No final tem a referência para quem quiser aprofundar. Todo professor trabalha com um grupo, seja o grande grupo, que é a sala toda, seja
pequenos grupos, não é? Que a gente tem, pode trabalhar em pares, né? Em duplas, você pode trabalhar em grupos maiores, mas a grande diferença é a intencionalidade. Então, quando a gente vai trabalhar num grupo de estudantes, a gente precisa ter uma intenção. Qual que é a intenção? Né? Porque a gente faz, forma grupos de 5 pessoas, eles vão formar as panelinhas deles. Então, será que esse grupo é de fato produtivo? Né? Então, é uma coisa que a gente pensa também, né? Numa aula, eu deveria pensar numa aula presencial. A gente organiza o tempo e o espaço, então a gente sabe que essa aula ela é mais conceitual, factual, que sou eu mais falando, então, poxa, até eu chegar eu vou fazer a chamada, aí eu vou organizar eles em grupo, eu vou perder um tanto assim de tempo. Então vai sobrar um tanto assim de tempo que eu vou usar assim. Não, eu quero levá-los lá para fora, né? Vou fazer uma atividade com eles lá na quadra. Então tem o período do traslado que demora. Então tudo isso aí a gente organiza. Vocês percebem que a gente já faz isso, né? Automaticamente por conta do nosso fazer. A única questão é que agora chama atenção para uma necessidade intencional de pensar essas coisas, tá? E aí, por último, não menos importante, a questão da avaliação. Como que eu vou avaliá-los? Como que eu vou saber que eles aprenderam essas atividades que eu fiz? Vou fazer correção coletiva, vou fazer uma correção na lousa e eles comentam, vou fazer, dei uma prova e eles corrigem a prova um, corrige a prova do outro, e aí, enfim, são várias formas de fazer essa avaliação. E a adaptação. A adaptação aqui é a adaptação tanto para o estudante que tem, que é deficiente, né, quanto para aqueles estudantes que não conseguiram chegar no objetivo. Se eu tinha um objetivo e uma parte da turma não conseguiu, significa que eu preciso adaptar as atividades para que eles consigam chegar, tá? Então, em tese, teoricamente, isso tudo faz parte aí de uma aula presencial. Pode passar, Fernando, por gentileza. O próximo slide, nós temos aí o que a gente deveria pensar, então, para uma aula remota, para elaborar o nosso roteiro. Vocês percebem que são todas essas questões. Né? São variáveis que sempre estão presentes no preparo de aulas. Né? Então, em relação aos 3 primeiros, não há mudança significativa. Eu vou ter que continuar trabalhando habilidades, a única questão é que agora as habilidades estão priorizadas. Né? Elas estão priorizadas, elas foram elencadas aquelas que são mais urgentes para se trabalhar à distância, mas eu continuo tendo conteúdo factual, continuo tendo conteúdo conceitual, procedimental, atitudinal, né? Eu vou continuar tendo que pensar em sequências de atividades ou sequências didáticas, dependendo do que eu vou fazer. Vou continuar tendo que pensar no apoio curricular para esse estudante, ou seja, ele vai ter que ter material para ele poder fazer, não é? A questão é que, a partir dali, onde está em tons de vermelho, né, relações interativas, grupamentos, organização, tempo, espaço, avaliação e adaptação, eu vou ter uma mudança numa aula remota. Né? Por exemplo, eu não consigo fazer as relações interativas serem as mesmas de uma aula presencial. Né? Ele não vai interagir comigo diretamente, muitas vezes. Eu posso preparar uma aula no Google Meet, por exemplo, né? Conversar com a turma. Beleza. Né? Tem professores que estão preferindo fazer toda a sua aula no Meet, porque aí não precisa preparar atividades, não precisa preparar a quantidade de atividades que está preparando remotamente. É uma alternativa. Né? Tem professor que está fazendo uma vez por mês. Tem professor que não está fazendo, então não tem problema. Só que as relações interativas elas vão mudar. Né? A maior parte das vezes, pelo roteiro, o estudante ele vai interagir com ele mesmo. E com um vídeo que você vai sugerir para ele, né? Uma fala, talvez, que você colocou no enunciado, vai ser vamos dizer assim, vai ser a interação que ele vai ter. Tá? Grupamentos não vai existir, né? A menos que seja
aquele momento que você reuniu todo mundo para fazer uma atividade, uma aula no Meet, ou então você está trabalhando no Google Classroom, você de repente pediu para os alunos se organizarem em grupos e interagirem entre eles, né? Mas você já vai perceber que há uma mudança aí, não dá mais para a gente ter esse controle, de certa forma, que a gente teria na sala de aula. Da mesma forma, a organização do tempo e do espaço. Né? O espaço ele não é mais presente para nós. Né? O espaço ele se tornou virtual. Então, na escola, você teria uma outra dimensão, você teria limites físicos postos, né? Paredes, você teria o espaço da quadra, o espaço embaixo da árvore, onde que é que você teria esse... Nesse momento de aula remota, nós não temos garantido esse espaço. Nós vamos ter os espaços de atividades que a gente chama de AVA, né? Fernando, me deu um branco aqui, o significado de AVA. De aprendizagem. Como é que é? Virtual de aprendizagem. Esqueci agora. Ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado, Fernando. Nós temos como espaço agora o que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, né? Que é o WhatsApp, que é o Google Meet, que vai ser sabe? Então nós não vamos ter a mesma característica. E a avaliação e adaptação a gente vai ter que adaptar também, né? Não dá para a gente avaliar como a gente estaria na escola com eles quando você faz uma prova, né? Você vai ter que fazer de outra forma. Então, o roteiro, ele vai ter as mesmas, para a gente pensar num roteiro, a gente tem que pensar da mesma forma que a gente pensaria numa aula presencial. Só que nesses 4 itens últimos, a gente teria uma necessidade de uma adaptação, um olhar diferenciado, né? Não dá para fazer da mesma forma. Não dá para a gente transpor a aula que a gente daria, eu teria preparado para a sala de aula, sem adaptação nenhuma, para o ambiente virtual. Nós teríamos grandes dificuldades, tá? Pode passar, Fer, por favor. Então, o que eu trouxe aqui para a gente pensar, né? Nos meus roteiros, se vocês lembrarem, quando a gente mostrou aquele roteirinho que nós, da diretoria, fizemos no primeiro bimestre, que estava aquela confusão ainda, o Carlos falou que meu áudio está travando. Deixa eu mudar a minha posição aqui, para ver se melhora. No início, foi meio confuso, a gente ainda não sabia muito o que fazer, né? Nós preparamos alguns roteiros para auxiliar vocês. Eu levei em consideração uma sequência lógica para as atividades, porque não é só você pegar um monte de atividade e colocar no papel, né? Não faz, que aí vai ficar sem sentido para o estudante. Então, eu utilizei as 4 etapas de uma aula, por exemplo, né? Você vai fazer uma sondagem, uma problematização, uma contextualização e sistematização. E aí eu vou falar brevemente, retomar o que seriam essas 4 etapas, porque no meu roteiro, eu faço, por exemplo, o meu roteiro vai ter pelo menos 3 atividades. Uma sondagem, que pode estar junto com a problematização, uma atividade de contextualização e uma avaliação, sistematizando. Então fica muito mais fácil quando você tem esse critério, essa sequência lógica para a montagem das suas atividades, tá? Pode passar, Fernando, por favor. A Renata está dizendo, Fred, em relação aos desconectados, são enviadas 5 perguntas por semana. Agora será quinzenalmente. Enviaremos 15 perguntas. Renata, não sei te dizer isso agora, mas eu já vou ver com o Fred. Tá? E o Fred não está aqui conosco. Pelo menos eu não vi ele entrando, né? Mas eu vou anotar aqui para eu tirar essa resposta, tá bom? Só me coloca, por gentileza, aqui no chat de onde você fala, para eu poder entrar em contato contigo. A Adriana Brancati está colocando, olha, apresentar metodologia, recursos, atitudes a serem analisadas durante o percurso. Perfeito. Muito bem. Então, vejam bem, o que se espera de uma sondagem, né? A sondagem é um levantamento de conhecimento prévio, né? É como se fosse, aqui nessa definição, uma radiografia inicial dos estudantes. Né? O que eles já sabem sobre esse assunto? Né? O que eles já possuem de conteúdo concreto? Mesmo que seja errado. É importante a gente trazer deles, né?
o que eles já sabem desse conhecimento, porque é uma forma, numa aula presencial, é uma forma da gente, inclusive, saber por onde a gente vai começar a discussão, né? Geralmente, uma pergunta que você faz no início da aula, né? Nós vamos falar sobre liberdade. O que é liberdade para vocês, pessoal? E aí eles podem ir falando e você está fazendo uma sondagem. Né? Numa aula presencial pode ser uma pergunta, não precisa ser nada escrito, né? Num roteiro, a gente precisa pensar um pouquinho diferente, porque não tem como ele responder isso de outra forma, a menos que eu esteja fazendo minha aula online, né? Então, a sondagem ela seria esse levantamento, até para que a gente consiga engajar o estudante. Né? Ao invés de a gente já chegar colocando um monte de coisa, a gente trazer ele, provocar ele, uma reflexão nele, né? Causar algum espanto. A filosofia trabalha muito com essa ideia, né? O filosofar ele começa com um espanto, com algo que causa em mim alguma coisa. Então, pode ser na sondagem, pode ser uma charge, pode ser uma imagem, uma foto. Eu gosto muito das artes, né, para fazer a sondagem. Pode ser uma música, né? O Fernando está colocando que um bom exemplo de sondagem seria utilizar formulários. Perfeito. Você pode fazer um formulário, né, para ele responder em relação, cadê aqui, ó, online para levantar os conhecimentos prévios, né? Perfeito. Eu gosto de trabalhar com música, dá para pôr trecho da música, enfim, obra de arte, né? Eu acho super bacana. Tem uma imagem que eu acho fantástica. Tem uma obra de arte, eu não vou me lembrar agora o nome do artista, é que me veio aqui à mente. Ele pegou uma sala do museu, uma sala enorme, e ele colou em toda a parede, né? Colou ele com alfinete, né? Ele espetou de modo a cobrir toda a parede, todas as paredes, o teto, as colunas que tinha na sala, notas de $1, né? Então ele gastou não sei quantos mil lá, dólares. Quando eu dou aula de estética, por exemplo, os estudantes, eu começo a sondagem com essa foto, né? E pergunto quanto vale uma obra de arte que custou $100.000 para ser feita, né? No sentido para eles pensarem um pouquinho, né? A arte tem preço, né? Quanto custa? E toda essa questão. E aí gera, de certa forma, um engajamento inicial, né? Porque aí você consegue saber o que eles pensam sobre o que é a arte, qual o valor que eles atribuem à arte, né? Se é apenas um valor financeiro, se tem um outro valor cultural. Então, essas questões da sondagem, elas são importantes, né? O próximo é a problematização. Pode passar, por favor, Fernando. Na problematização, não é uma etapa, tá? A problematização é uma metodologia que você tem que usar aí a qualquer momento na aula. Né? Que é o quê? Sempre que o aluno trouxer algo, uma informação, você devolve, né? Com perguntas, você ajuda ele a perceber com outro olhar, né? Um olhar mais crítico aquela realidade, aquilo que você está discutindo, tá? Então, pode ser no início, pode acontecer no meio da aula, pode ser no final, tá? Mas é mais uma postura do professor, né? De fazer pensar, né? De trazer uma crítica. Olha lá, é incitar o aluno a observar a realidade dele, né? De modo crítico, possibilitando que o mesmo possa relacionar essa realidade com a temática que está sendo estudada, tá? Então, é o questionamento, né? Mas será que é assim que acontece? Né? Eu vejo, por exemplo, assim, nas aulas de história, os alunos ainda têm muito aquela visão da história como acontecimentos abruptos, né? Acabou a Idade Antiga e já começa a Idade Média, né? Eles têm essa dificuldade de fazer a transição, de perceber que as coisas não aconteceram assim, que é apenas uma divisão didática. Então você pode problematizar, né? Vai questionando, mas será que é assim que acontece? E aí essa problematização ajuda a pensar, né? A contextualização. Aí, passou. A contextualização, né? O que é a contextualização? Contextualizar é dar sentido ao que está sendo ensinado, né? É trazer para o contexto, né? Para um contexto.
né? Ainda que seja o contexto educacional, o contexto escolar, mas pode ser também o contexto do estudante. Não é? O que significa isso? É trazer aquele conhecimento, aquele assunto, aquele tema que você está discutindo no seu componente para a realidade do aluno. Em outras palavras, é para ele entender assim, para que ele vai usar isso. É possível ele enxergar isso? Não é dar um ar utilitarista para o conhecimento, mas é mostrar para ele que é possível aplicar isso em algumas situações concretas da realidade, né? É vincular os conteúdos escolares a situações que façam sentido para o aluno, incorporando vivências dele, né? Assim ele é capaz de estabelecer relações entre os conhecimentos. É a parte do roteiro que vem o texto, é a parte mais grossa, né? Vamos dizer assim, a parte mais densa do estudo. Porque aí você traz um texto para ele estudar, não é? Se é numa aula, nós vamos fazer a leitura do texto, ou a gente vai trabalhar um conceito, né? É a parte mais intensa, vamos assim dizer. E aí, na aula, a gente faz isso tranquilamente. A gente vai contextualizando, porque enquanto ele está trabalhando com o texto, por exemplo, a gente está dando exemplos do cotidiano e tal. Agora, no roteiro, já fica mais complexo a realização dessa contextualização, né? Porque a gente não está ali para ficar dando exemplo. Então, a gente vai ter que provocar esse aluno a buscar esses exemplos, ou a gente vai trazer alguns exemplos para facilitar a leitura de mundo dele, né? E por último, não menos importante, a sistematização, né? Isso aqui é muito importante. Eu vejo que nós, professores, nós temos muita dificuldade, não em sistematizar, mas em terminar, começar e terminar a aula no mesmo instante, né? É importante que a aula termine no mesmo instante, que eu digo assim, no mesmo tempo, né? Às vezes a gente vai, uma atividade faz duas e tal, aí bate sinal e a aula acaba. Mas a aula acabou porque bateu o sinal, não porque a gente sistematizou, né? Então, esse processo de sistematização, a professora Nilza está falando que não tinha conseguido entrar. Seja bem-vinda, professora. O importante que deu certo agora, tá? A sistematização, ela é uma fase importante, que é eu preciso começar a aula e eu preciso terminar. Não pode ser o sinal que bate, né? No roteiro, nós temos mais possibilidades de sistematização. A gente vai preparar uma atividade onde eles possam organizar as informações que eles receberam das atividades anteriores. Seria uma forma de checar, né? Eu gosto da sistematização como uma forma de checar, né? Uma checagem. Vamos checar o que ele aprendeu de tudo isso, né, dessa sequência de atividades, desse montante de atividades que foi passado para ele, o que ficou mais forte, o que foi mais, por exemplo, o que aguçou a curiosidade dele, né? Então, aqui, para finalizar, né, a atividade, a sistematização do conhecimento construído pode ser feito por meio do diálogo, quando é uma aula presencial ou uma aula presencial mediada pela tecnologia, ou por escrito, né? O caderno do estudante, né, aquele caderninho do aluno, do governo, ele trazia ao final de algumas atividades aquela sessão o que eu aprendi, né? Eu pelo menos não dava muita bola para essa atividade, né? Mas eu aprendi a prestar atenção nela. Porque quando o aluno coloca o que ele aprendeu ali, né, se ele faz um texto, uma frase, ou se você pede para ele colocar uma lista de palavras que foram mais fortes na aula para ele, quando ele coloca aquilo ali, ele está organizando as informações na cabeça e você também está checando. É uma avaliação, né? Você está avaliando o que ficou. Se apareceu algum conceito errado, as chances de retomada disso, né? Então, terminando a aula, a gente sempre pede alguma coisa para sistematizar. Às vezes a gente sistematiza na lousa, né? Então a gente fala, bom, então na aula de hoje, olha lá, né? A gente viu isso, 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 olha o que foi mais importante. A gente pode fazer um mapa mental, né? Ou tópicos que a gente vai colocando na lousa, também é uma forma de sistematizar. Pedir para ele anotar, olha, então vamos colocar aqui no caderno de vocês os conceitos principais que a gente viu hoje, ou pedir para eles lerem o que eles escreveram, né? Então, esse momento de finalização, ele é muito importante,
tá? Pode passar, Fer. Eu acho que, na verdade, acho que era isso. O próximo slide, então, tem o referencial teórico. Vai ficar para vocês o slide, tá? Pra vocês verem depois. Que eu usei o texto do Zabala, os dois textos do Zabala, né? Como aprender e ensinar competências e a prática educativa, como ensinar, tá? Que ele vai trazer essas 8 variáveis aí e as etapas da aula, tá bom? Bom, muito bem. Então, a ideia agora é a gente usar esse espaço, nós temos aí, agora são 5 para o meio-dia, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né, de colocar a mão na massa. A minha intenção era ter acabado um pouquinho antes, não consegui, né, para a gente fazer isso, mas eu vou garantir isso em algum outro momento para a gente fazer com mais qualidade, tá? O que eu queria era mostrar para vocês, o Fernando vai pega para mim, por favor, Fernando, aquele roteiro de história, abre de história, depois a gente abre de filosofia, que a gente, pelo menos, discutir um pouquinho como que eu fiz esse roteiro. E o que eu ia falar para vocês, enquanto o Fernando pega, é o seguinte, vocês, quando a gente coloca o mouse embaixo na tela, sobe uma barrinha, né, que tem aí para ligar o microfone, a câmera, para apresentação, e do lado aparece a TPC, filosofia e tal. Se você clicar aí, aparece detalhes e aparece anexos, né? Eu deixei 6 anexos, que são esses roteiros, o formulário de presença de hoje, só que vocês não vão ter acesso. Por quê? Nós descobrimos hoje que eu preciso convidar vocês pelo e-mail institucional. Então, para que vocês não possam pegar esses materiais na hora que a TPC estiver acontecendo, nas próximas, eu pedi no formulário, na hora que estiver pronto, você pode apresentar aí, tá, Fer? Eu pedi no formulário de presença de hoje que vocês coloquem o e-mail institucional de vocês. A gente precisa usar ainda mais os nossos e-mails institucionais, porque a gente perde esses recursos, ó. Porque depois vocês ficam perdidos. Onde será que está, né? Por exemplo, toda semana eu deixo já aqui o formulário de presença, vocês já podem pegar, né? Então, quem estiver logado no e-mail institucional também não vai conseguir ver agora. Por quê? Porque eu não coloquei, eu preciso convidar vocês. Então, para a próxima semana, quem colocar lá no e-mail institucional no formulário, eu já vou disponibilizar com antecedência, tá? Que aí vocês conseguem ter acesso dentro do time de vocês. Fernando, não deu certo, querido? Ô, Júlio, você quer os dois formulários de história e o de filosofia, é isso? Isso. Os anexos. Tá. É Deixa eu o compartilhar minha tela e mostrar para eles bem rápido onde que eles conseguem aí fazer esse acesso, tá? Perfeito, perfeito. Só um minutinho. Eu consegui abrir aqui também, tá? Se você... Tá. Ó, professores, vocês conseguem acesso a esse material que o Júlio está falando entrando aqui no blog do Núcleo, tá? Super Núcleo, né? Prudente.blogspot.com. E aí você vem na lateral aqui, é onde que tem pautas e apresentações de ATPC do NPE. Clicando aqui, vai abrir a pasta por área. Então, aí você clica aí na área, né? Ciências Humanas, né? E aí você vem aqui em Sociologia e História, né? Filosofia e História, História do Ensino Fundamental. Clicando aqui, você já tem as pastas por dia, tá? E aí você consegue, por exemplo, dia 28 é hoje, né? Clicando aqui, você tem a apresentação que o Júlio está fazendo, mais os materiais que ele está deixando aí disponível. Então, eu vou abrir esse daqui. Deixa eu... Esse é o de história. É esse, Júlio, que você queria que abrisse ou... Isso mesmo, pode ser esse mesmo, Fer. Já está de bom tamanho. Tá. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, como que
como que eu pensei, né? Aí lembrando do meu ponto de vista, como se eu fosse trabalhar essa aula. Então, eu criei lá um modelinho de roteiro com todas aquelas informações necessárias para a parte administrativa que a gente viu, né? Que é a identificação, a temporalidade, né? Então, tem lá o meu nome, o componente, o ano e série. Então, essa é a atividade de história. Fer, sobe um pouquinho. É de história. Não, essa é de filosofia. Né? Então, de filosofia, trabalhar na terceira série do ensino médio. Preparei para 2 aulas. O período de realização, olha, nas semanas do dia 3 a 7/8, né? Aí eu coloquei aqui a entrega do roteiro será via para você esticar, né? Você pode ficar, eu quero que o aluno entregue via WhatsApp, ou coloque no Classroom, ou vai mandar por e-mail, né? Se for estudante desconectado, impresso, ou outra forma. Então, pensei assim. Unidade temática. Eu vou trabalhar 3 concepções de liberdade, que é o libertarismo, o determinismo e a dialética, que é uma unidade temática já do terceiro bimestre, tá? As habilidades, a habilidade trabalhada, eu selecionei uma, que é distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. Aí vem o campo de observações e dicas, onde eu vou conversar com o estudante. Olha. Querido estudante, segue o roteiro de estudo dessa semana. Nele você encontrará 5 atividades para serem desenvolvidas no horário da nossa aula, esta semana. Como recurso, você irá precisar da internet, no caso então aqui é para o meu estudante conectado, tá? Para ver os vídeos, acessar o texto proposto para reflexão, registre todas as suas ideias em seu caderno, ou se preferir e puder, imprima este roteiro e afixe-o ao seu caderno. Cabe lembrar que essas atividades realizadas e encaminhadas a mim, seu professor, compõem a frequência e nota parcial deste bimestre. Então, vocês percebem que é um campo para eu orientar o estudante, conversar com ele. Aí eu deixei aqui em vermelhinho a etapa da aula para a gente lembrar, tá? Então, o tema é liberdade. A atividade 1 é uma atividade de sondagem. O que eu trago aqui nessa sondagem? Uma motivação. Ó. Vamos iniciar nosso roteiro de atividades ouvindo uma música? Eu acho muito bacana essa ideia de conversar com o estudante na atividade. Você não vai gastar muito mais tempo de fazer, não é uma coisa simples, ó, foi uma pergunta. Vamos iniciar, né, a atividade ouvindo uma música? Então vamos lá. Clique na imagem abaixo para ouvir a música Minha Alma, a Paz que eu não quero. E responda as questões abaixo. Então tem a música, uma música da banda O Rapa, de 1999, coloquei as informações aqui. E a ideia é ele falar um pouquinho sobre o que a letra da música fala, né? Sobre o que fala essa música. O que significa a expressão a paz que eu não quero no contexto da música? Que trecho da música faz uma alusão à liberdade? Então aqui é uma sondagem, é uma provocação, né? Uma atividade simples que ele vai fazer, rápida, né? Ele vai ouvir uma música, talvez seja do conhecimento deles já, talvez conheçam essa música. Enfim, comecei com uma arte, né? Pode passar para o próxima página. A segunda atividade, olha, ainda na sondagem, tá? O que você diria para alguém que te perguntou sobre o que é liberdade? Né? Então aqui eu quero que ele faça o quê? Uma definição. Defina a liberdade para você, né? Só que eu perguntei mais no sentido mais pessoal, né? Se alguém te perguntasse o que é liberdade, o que você responderia? E aí ele vai colocar ali a listagem. A definição, perdão. A atividade 3, pode subir, Fer, é uma problematização. Né? Coloca, você acredita que é possível existir uma pessoa que seja 100% livre e uma que seja 0%? Dê sua opinião e explique. Né? Porque possivelmente o que está no senso comum a respeito da liberdade é que ser livre é fazer tudo o que a gente quer. Né? E se a gente for pensar por esse ponto de vista, nós não somos livres, porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Né? Então aqui na verdade, problematizando essa ideia que talvez ele traria. Tá? Pode ir um pouquinho para baixo, Fer? Aí depois tem, olha, assista o vídeo e leia o texto abaixo para depois preencher o quadro que segue.
né? Então tem um vídeo que eu peguei da internet, assisti antes, né? É um professor. E aqui do lado um texto, na verdade é um texto bem curto, traz acho que 4 parágrafos, cada parágrafo explicando uma das teorias sobre a liberdade, né? E o vídeo também fala sobre isso. Pode subir um pouquinho mais. Aqui já seria o contexto, gente, que a gente já está contextualizando. Pode isso. Que eu acho que eu esqueci de marcar lá a contextualização, né? A atividade 5 seria uma sistematização, que seria uma avaliação também. Então, olha, preencha o quadro conforme as informações que você conseguiu abstrair do vídeo e do texto. E na última coluna, coloque, né, busque em sua memória exemplos ou situações para ilustrar cada teoria. Então, ele vai pegar lá o libertarismo, que diz o texto ou o vídeo, ele vai colocar a ideia central. Até aqui é só identificar, que é o que a gente precisa, é o que a habilidade pede, identificar, né? Só que aí aqui a gente pede para ele buscar exemplos ou situações reais da vida cotidiana e ele pode colocar ali, tá? Então tem as três concepções, né? As 3 teorias da liberdade. Pode subir, Fer, eu acho que era isso. Sobe um pouquinho mais para eu visualizar o final. Seria isso. Então, por exemplo, essa última parte, esse quadro, ele pode funcionar tranquilamente como uma avaliação, né, do conceito que foi trabalhado. Tá? Vamos pegar de história, Fer, que dá tempo da gente visualizar. Isso. A de história, eu já preparei para o pessoal do 6º ano. Peguei uma turma do 6º ano, né? Então aí já muda a linguagem, né? O grau de dificuldade das atividades também, né? Mesma coisa, mesmo cabeçalho, né? A única diferença é que para o ensino fundamental, nós temos o currículo novo, currículo paulista. E o currículo paulista, ele traz objetos de conhecimento, ele traz unidade temática. Então, eu adaptei aqui o modelo do formulário para dar conta dessas informações, né? Então, a unidade temática é lógicas de organização política, e o objeto de conhecimento é noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. E algumas características mais específicas, né? Que ele vai colocando ali. Pode subir, Fer. Sobe um pouquinho, Fernando. Por favor. A habilidade é associar o conceito de cidadania à dinâmica de inclusão e exclusão na Grécia e na Roma antigas. Tá? Então, aqui é trabalhar o conceito de cidadania e associar, né, o conceito de cidadania com as situações de inclusão e exclusão da Grécia e de Roma. Tá? As orientações, né, pode subir, a gente viu, né, na outra atividade, as orientações. Então, o que trago aqui como atividade de sondagem? Vejam bem, olha, aqui é uma pergunta. Vamos pensar um pouco? Na sua opinião, o que é cidadania? Quem são considerados cidadãos em nossa sociedade atual? Registre em seu caderno ou no espaço abaixo o que você pensou. Então aqui ele vai dizer o que ele pensa que é cidadania e quem são os cidadãos, né? Sobe mais um pouquinho, Fer. Essa seria a sondagem. Né? Segunda atividade, que já seria uma atividade de contextualização, faça uma pesquisa no dicionário e registre o conceito de cidadania. Depois compare o conceito que você escreveu no início deste roteiro. O que você percebeu ao comparar? Né? Então, ele deu uma definição de cidadania, depois você pede para ele pesquisar no dicionário e comparar, trabalhando uma habilidade, uma alta habilidade, que é de comparação. Né? Então, ele vai fazer essa comparação aí. Tá? Vejam bem, gente, do 6º ano, eu dei uma olhada no caderno do estudante, né, que veio. Tem bastante atividade bacana que dá para a gente aproveitar. Quem não quiser seguir as situações de aprendizagem do caderno, quiser adaptar, eu fiz uma adaptação. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verem. De filosofia, eu parti do zero. De história, eu parti das atividades que tinham lá, que eu achei bacana, que daria para fazer essa conversa. Por exemplo, a atividade 3, ela é do caderno.
Olha lá, siga as orientações a seguir para melhor aproveitamento da atividade. Leia o texto Cidadania na Atividade Clássica, que é um texto lá da caderninho. E aqui, olha, eu vou trabalhar um pouquinho a leitura do texto. Ó. Grife de caneta azul os trechos que mostram quem eram os cidadãos e como eram as suas condições de vida. Depois, eu pedi para ele grifar de caneta vermelha os excluídos da cidadania, grega e romana. E circular a lápis os benefícios que os cidadãos podiam ter. Então, só esse exercício aqui, você está trabalhando a leitura de um texto. E olha o texto, o tamanho do texto é pequeno até, né? Se a gente for ver, são 2 parágrafos, tá? Então, daria para a gente perceber um pouco esses rabiscos deles. Pode ir um pouquinho mais, por favor. Muito bem. Aí, acho que desconfigurou, né, Fer? A outra atividade, né, que seria a atividade 4. Atividade 4. Realize uma pesquisa na internet ou pelos livros sobre as camadas sociais entre os gregos e os romanos da antiguidade, né? Então, para ele pesquisar como que eram as camadas sociais, né, de desigualdade. A atividade 5, de problematização, seria pensar um pouquinho. Será que é possível encontrar em nossa sociedade atual não cidadãos, como os da Grécia e de Roma antiga? Há pessoas excluídas que entendemos, do que entendemos por cidadania? Então, fazer ele pensar um pouquinho, né? Problematizar isso. A atividade 4, pode subir, Fer. Ah, que na verdade ela saiu com um númerozinho errado aí. Seria a atividade 6. A sistematização. Eu peguei a ideia do que eu aprendi do caderno do estudante, só que eu usei uma forma diferente, né? Aqui para ele, para você mostrar que atingiu o objetivo do nosso roteiro sobre o conceito de cidadania, que tal gravar um áudio onde você me conta um pouco sobre o conceito de cidadania, sua opinião a respeito do que você vê em nossa sociedade sobre a cidadania, como Grécia e Roma se organizavam em relação, aí desconfigurou, então não deu para ler, mas em relação à cidadania, tá? É uma alternativa, quem está com eles no grupo do WhatsApp ou quiser trabalhar podcast, dá para trabalhar também. Aí depende muito da realidade da turma, né? Tem turma que você vai perceber que não dá para trabalhar dessa forma, né? Outras turmas você consegue, de alguma forma, fazer alguma coisa, tá? Queria ouvir um pouquinho vocês em relação a essa questão do roteiro, se era isso, se tem mais alguma dúvida para a gente trabalhar. Na semana que vem, nós não teremos a TPC por componente. Nós vamos ter uma semana pedagógica. O núcleo está se organizando para preparar, né, com palestras e mini cursos, enfim. E aí nós lançamos a partir da semana que vem nossa organização das ATPCs, que eu também não tenho condições de fazer isso para vocês agora, porque não tenho isso em mãos. Mas aí a gente volta, se for o caso, a necessidade da gente fazer, mas criar um espaço para a gente fazer, né, juntos, talvez, ter um espaço para... A gente já tem no blog um espaço onde vocês podem colocar os roteiros de vocês e assim compartilha com o colega, né? Isso é importante também. O que vocês me dizem do que a gente viu hoje? Pode abrir o microfone, se vocês quiserem, para a gente já encerrar. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Tem alguém comigo? Posso falar? Pode, claro. Rosimeire, seja bem-vinda, querida. Pode falar. Obrigada. Apesar de a gente ter alguma ideia, mas foi extremamente esclarecedor. Tenho muito que agradecer, porque tenho muitas dúvidas, são muitas informações, e dessa forma ficou muito didático mesmo, muito bom para a gente poder entender. E não é fácil, porque tudo é uma novidade muito grande, né? Os alunos que participam
nos cobram, independente do horário que trabalhamos, né? Por mais que a gente coloque o nosso horário e tal. Então, eles ocupam muito da gente e a gente acaba não dando conta de tudo que precisa, né? Principalmente nós da área de humanas, que temos muitos alunos, né? É uma jornada muito grande. E é uma responsabilidade nossa também a busca ativa, né? Ficar chamando, ficar trazendo-os para nós e convidando-os a realizar, né? E esse roteiro era uma dúvida para mim e ficou muito esclarecido. Agradeço imensamente. Muito obrigada. Imagina, a gente agradece. Estamos tentando auxiliar vocês. Estou vendo aqui uma pergunta do Tiago, na verdade um comentário, que isso já está caótico, né? A SEDUC vem, afirma que vão desburocratizar e o que se verifica é um aumento cada vez maior de atividades. Toda hora um formulário, toda hora um roteiro, um modelo diferente. Realmente, mão na massa e a massa somos nós. Tiago, eu concordo com você que há um cenário caótico de informações, né? Todo dia um monte de informações. Nesse sentido, a desburocratização desse movimento que eu falei hoje, ele de fato aconteceu. Era para a gente entregar o plano de ensino, plano de aula e também um roteiro, né? Então, a gente tentou aqui, pelo menos aqui na diretoria, a gente tentou tirar um desses documentos, que a gente, inclusive o Fred brigou muito lá com o pessoal da SEDUC, porque falou, é desnecessário, não tem necessidade de fazer 3 documentos, a mesma coisa, né? Já foi feito o plano de ensino no início do ano, bem detalhado, né? Então, não tem necessidade de ficar fazendo a mesma coisa. Então, aí eles, como devolutiva, autorizaram e depois mandou esse documento orientando que podia ser um ou outro, né? Então, nesse sentido, a gente ganhou um pouco, né? O Aguinaldo abriu o microfone. Você quer falar, Aguinaldo? Sim, Júlio. Pode falar, querido. Eu imagino que o que você explicou hoje já é de conhecimento da maioria, mas Sim, você foi sim. bem feliz no plano. Você foi muito feliz. Com certeza não faria melhor. Os meus planos normalmente têm texto, tem ou um vídeo, mas você conseguiu sintetizar muito bem de filosofia, e o pouco que eu conheço de história também parece que foi muito feliz com o plano do 6º ano. É isso. Tá joia, querido. Eu agradeço e estamos juntos aí, né? É óbvio que, vejam bem, vocês estão lidando com os estudantes, vocês conhecem a característica da turma, né? Vocês conhecem a característica da sala, daqueles estudantes. Então, eu fiz de uma forma genérica, pensando nos estudantes que eu tinha antes de vir para a diretoria, né? Aí a adaptação mesmo à realidade do aluno, vocês quem faz, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver, tem mais alguma fala? Professor Tiago, não iremos morrer de Covid, mas de pressão. Gente, tá muito puxado, eu reconheço isso. Nós também estamos sentindo isso aqui na diretoria, né? Criamos um canal até para a gente conversar entre nós, né? Em termos de bastante trabalho. O fato é que nós brasileiros, a gente não sabe, a gente não tem essa cultura como trabalhar home office, né? Isso aconteceu de repente, a gente está tendo que catar cavaco. Eu tenho um amigo que ele mora na Espanha e ele falou para mim esses dias, né? Ele falou assim, rapaz, estão surtando. O trabalho home office não é assim, né? Tem que diminuir também a intensidade, a força, né? Como se faz. A questão é que a educação, nós não tivemos tempo de pensar, né? E eu penso que o pessoal lá de cima também não conseguiu, assim, ainda acertar a mão nesse quesito. Mas, enfim. Será que vamos receber o adicional, já que estão cobrando como se fôssemos escola em tempo integral? Professor, eu gostaria de receber adicional também. A questão aqui, vejam bem, gente, eu trouxe não como cobrança, tá? Por favor, me entendam. Não estou cobrando de vocês mais um modelo, mais um formulário, não é isso. Pelo contrário, eu trouxe para ilustrar, né, aquilo que talvez vocês já façam dessa forma, para quem serviu as dicas, aceita. Se não serviu,
bola para frente. O bom trabalho vocês já estão fazendo. Muito bem. Que mais? Deixa eu ver. Cadê aqui? Ixi, meu chat travou aqui, eu não consigo visualizar. Fer, você consegue visualizar o chat? O meu travou aqui. Oi, Júlio. Oi, aqui. Oi. Foi? Aqui abriu. A Viviane, né, colocou, o pior que ainda são os professores que aceitam tudo calados ou aplaudem essa situação. Eu estou vendo assim, alguma indignação, né, de vocês, e acho que a gente, principalmente nós de humanas, a gente tem esse papel, né, fundamental de crítica, de olhar crítico da realidade, né, e eu acho que a gente precisa criar um canal, sim, para a gente conversar, dialogar sobre isso. Eu sinto um pouco dessa pressão no trabalho, né? A gente tenta o máximo possível lá na diretoria, e aqui falando assim de coração, ou seja, a gente tenta o máximo possível minimizar o impacto dessas cobranças que vêm, né? Aquilo que a gente consegue fazer, a gente já faz, não deixa chegar até vocês, para que não haja uma pressão maior, né? Bom, acho que era isso. Professora Silvia, estou assustada com essa passividade. Professor Geoffrey, você falar da clássica fala comprovação para fins de pagamento, repetida muitas vezes em mantra nas UEs, né? Professor Geoffrey, professor Tiago, essa era uma preocupação que a gente tem, né? A gente não sabe como que os GOIs, eles precisam de uma comprovação para poder fazer os nossos pagamentos, né? E eu não sei como que seria possível, se de fato não, essa parte administrativa eu não entendo, mas eu fico pensando, como será que eles conseguiriam fazer o nosso pagamento e saber, né, e saber que a gente está trabalhando, porque quando a gente vai para a escola, a gente assina o ponto lá, né? A gente assina o ponto, tem horário de entrada, horário de saída, né? As pessoas nos veem, e online não tem como isso ser feito, né? Eu penso que não sei como que seria outra possibilidade de comprovação para fins de pagamento, né? Porque tudo bem que nós somos pessoas responsáveis, mas vamos supor que surja um professor que não faça, que não entre em contato com os alunos, né? É o direito do estudante ele ter a aula, e aí não tem como comprovar, né? Eu penso que é mais nesse sentido, essa parte administrativa, né? Como a gente não lida com essa parte, então eu não consegui responder isso. Tá? O formulário, Fer, coloca para mim, por gentileza, o formulário de presença. Eu já vou abri-lo, tá? Já está aberto, aceitando as respostas de vocês. Tá? A Adriana Brancati colocou, Júlio, como sempre, uma grande alegria, um momento de grande aprendizagem. Obrigado. Adriana, obrigado, saudade, a gente trabalhava junto na escola. Professora Iracema, penso que cada escola fez um combinado sobre o plano de aula, que já está dando certo, por isso não vejo necessidade de mudar. Aqui na verdade, Iracema, a ideia não é mudar mesmo não, né? É dentro do que vocês já fazem, elucidar um pouco mais, talvez, ou dar alguns critérios, talvez, alguns critérios para facilitar o trabalho, né? Por exemplo, você fala, uma semana você pensa assim, quantas atividades eu vou mandar, né? Para essa semana, eu não faço ideia de quantas atividades vão dar. Se você tem esse esqueminha na cabeça, né, de sondagem, problematização, contextualização, sistematização, você já tem mais ou menos um foco, não precisa gastar muito tempo, né, pensando de outra forma. O professor Rafael, bem esclarecedor, Betânia também. Gente, era isso. Aqui, mas entendo que é para professores que estão chegando, precisam dessa formação, exatamente. Não tem como a gente fazer uma coisa muito geral, perdão, muito específica, né? A gente tem que trabalhar de forma um pouco geral, porque é o público que a gente tem. Muito bem. Nair, Gilda aqui, acho que eram isso. Bastante interação aqui. Bastante interação no chat. A Ana colocou que mas criou uma planilha semanalmente sobre cada aluno. Piorou. Não tenho conhecimento, Ana, dessa planilha. Penso que não veio da diretoria. Uma planilha semanal.
Pode ser uma organização da escola, tá? Da SEDUC não veio nada para nós a respeito disso. Inclusive, gente, eu gostaria de finalizar. Fernando, se você puder abrir aquele arquivo em Excel de avaliação dos estudantes, por gentileza. É aquele que da pasta lá? Isso. É aquele. O instrumento de avaliação, acho que é. Só tem ele lá. Eu queria trazer aqui também, gente, a título de sugestão, para se facilitar a vida de vocês, tá? Não é ninguém, que fique bem claro, não é imposição para nada. O Fred, nosso diretor do núcleo, ele criou uma planilha em Excel, porque ele falou assim, algumas pessoas têm facilidade, outras não têm. Algumas pessoas estão fazendo direto no diário, eu gosto de fazer numa espécie de caderninho, agenda, né? E fez como um recurso a mais, se caso alguém quiser, um formulário, não é um formulário, é uma planilha do Excel, que você coloca os nomes dos alunos de vocês, e aí você vai fazendo por meio de uma avaliação em rubrica que tem ali, o que ele já entregou, o que ele não entregou, e aí o próprio sisteminha do Excel dá sugestões, se o aluno precisa de recuperação, se você já pode dar uma nota para ele, dar uma sugestão de nota, tá? Então, assim, facilitaria a vida de quem acha que é mais fácil, enfim. Deixa eu ver se o Fernando conseguiu. E também, Fer, se você não conseguir... Ô, Júlio, tá bem lento a internet. Tá lento. Só um minutinho, tá? Beleza. Que a gente tem aí 3 minutinhos, ainda dá tempo. Mas vai estar lá para vocês no blog, né? Onde o Fernando indicou. Para mim aqui já viu, Fer. Como é que tá aí? Eu? Ah, tá. Para mim abriu. Júlio, Oi. sobre a planilha de presença, a escola precisa controlar se os alunos estão fazendo ou não. Então, não que eu goste, não que eu apoie, mas toda a escola está cobrando alguma planilha como está o andamento das atividades do aluno. Mesmo que não tenha sido uma orientação direta da SEDUC, é uma necessidade da escola. Sim, entendi. Entendi, querido. E aí é uma planilha, né? Mas aí é um jeito que a escola se organizou, você está dizendo, né? É um jeito que toda escola vai ter que se organizar. Aqui não precisaria ser... mais ou menos... que não precisaria ser em forma de planilha, é isso que eu estou falando, né? Às vezes, eu não entendi se a crítica da professora foi em relação a ter mais uma planilha para preencher, porque, por exemplo, tem os diários, né? Eu não sei, aí é uma discussão que é na escola mesmo, que tem que fazer, porque ficou livre para a escola, né? A escola se organiza assim. Como é que a escola vai acompanhar o global se ela tiver um local que ela tem acesso livre? Como é que você vai cobrar o aluno que não está fazendo se você não sabe quem não está fazendo? Eu não gosto, como mas que... eu sei que é necessário. Sim, tem que fazer, não tem outro jeito, né? Como que era feito antes? Acho que a gente pode pensar assim. Se fosse presencial, esse controle era feito de que forma? Né? De repente é uma alternativa também para se pensar, né? Fernando, pra gente, só que como que eu vou poder avaliar se o aluno está conectado, assistindo ao centro de mídia? Isso a gente tem que ver, é a atividade que ele fez ou não tem outro modo como fazer isso. Por atividade, entendi. E aí semanal, é um absurdo, né? Isso, semanal. Ô, Júlio. Cortou, não ouvi. Oi, Iracema. Então, não, só para a professora. No centro de mídias, quando a gente clica lá em quantas pessoas estão acompanhando, aparece o nome do aluno. Então, assim, eu tenho feito o controle por ali, apesar que eu estou usando pela web, tá? Porque pela web eu já consigo projetar os slides, né? Não sei se alguns outros professores já estão fazendo esse recurso. Semana passada estava travando, mas essa semana não está travando mais. Na sexta-feira eu consegui dar todas as minhas aulas projetando o PowerPoint, fazendo até a apresentação de vídeos
pela web, direto no Note. E quando você olha lá em cima, na parte de cima, ali perto das configurações, aparece a quantidade de alunos que está na sala com você. Você clicando em cima, aparece o nome dos alunos. Do mesmo jeito que aparece Prof. Iracema, aparece o nome do aluno que está presente. Eu faço um print daquela tela e passo para a minha caderneta. É uma dica aí, se alguém quiser aproveitar, mas tem funcionado. E facilita muito a aula, o PowerPoint, porque facilita para o professor projetar e conseguir olhar o chat ao mesmo tempo que ele está projetando a tela para o aluno, tá bom? É isso, é uma dica. Como você disse, Obrigado, tudo aqui é sugestão. A gente tem que se adaptar, porque eu não, assim, se adaptar que eu digo, eu não tem um jeito que dá certo todo mundo, né? A escola e cada um vai se organizando. Fer, eu acho que deu o nosso horário, não deu certo de projetar, né? Ô, Júlio, eu tô compartilhando. Oi, Tá aparecendo? você está compartilhando a sua tela, não, estou vendo a sua Tá. tela só. Deixa eu mudar aqui. Aí. Ah lá, ó, esse aqui é um material que está lá também, se alguém quiser, né, utilizar. Então aqui no canto, no canto esquerdo, nós temos aí, por exemplo, o aluno não fez nenhuma atividade, né? Se o aluno fez assim, aí você vai colocar aqui, isso aqui para alunos conectados e para desconectados, né? Nesse campo A, B, C, D, você coloca o número, por exemplo, o número 1, né? Que o aluno não realizou nenhuma atividade. Ele vai ficar vermelhinho, e aí ele já vai lançar aqui na coluna, põe o mouse aí para mim, por favor, Fernanda. A coluna aqui sugere, inclusive, algumas notas, ó. Você pode dar nota sugerida, né? 1, 2, 3 ou 4. Não fez tantas atividades, ou não fez nenhuma atividade, que aí ajuda a dar um critério aí para vocês também se facilitar na hora de avaliar, tá? É um instrumento simples, eu não sei se foi o Fred que fez, foi ele que divulgou, pelo menos, né? E aí tem na barrinha embaixo para alunos conectados e tem depois para alunos desconectados, tá? Fica aí como sugestão também, tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês, mais uma vez, pela paciência, tá? Para a próxima TPC nossa, eu vou pegar outro tema que veio lá das necessidades de vocês. Apareceu mais 3 temas, né? Então eu vou ver o que é mais urgente, que teve maior incidência, e aí eu trago para a gente discutir, tá bom? Um bom resto de dia para vocês, bom trabalho para quem ainda continua, né? E a gente se fala na próxima semana, tá?